Olá, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje, atendendo a pedidos, vou fazer mais um episódio para falar do choro, esse gênero musical tão singular que aquece os nossos corações, nos enche de luz. Se você acompanha o canal, deve ter visto que eu fiz um episódio para falar sobre os aspectos mais importantes do choro, aliás, mais importante de qualquer estilo que a gente vai executar, né? Que são as inflexões, são fundamentais para caracterização de um estilo, né? E apesar das inflexões serem extremamente importantes, existem outros aspectos, rítmica, forma, harmonia, e todos eles são fundamentais para a compreensão, para o domínio da linguagem do choro. Já falei no outro episódio que eu amo o choro, já passei um bom tempo tocando o choro, indo nas rodas, fazendo análise e transcrição, absorvendo as formas, né, as cadências, e eu posso dizer que para mim sempre foi e é um grande, imenso aprendizado estar em contato com essa música, e é por isso que eu resolvi fazer do episódio passado uma parte de uma série sobre o choro, essa série que eu continuo hoje, que eu resolvi chamar de A Linguagem do Choro. Veja, a série é toda baseada lá no livro do Almada, A Estrutura do Choro. Eu já falei, vou repetir, o livro é uma pérola, acredito que é único no gênero, serve para quem quer tocar, improvisar, compor, fazer arranjo de choro, que tem tudo, todas essas informações que a gente precisa, além de um monte de exemplos e, sobretudo, várias sugestões de estudo, né, no final de cada assunto, é imperdível. Olha só, também vivo sempre dizendo que o canal não é monetizado, nunca vai ser, tá? Esse canal especificamente, ele é parte de um projeto pessoal, não tem nada a ver com grana, com número de inscritos, nem nada disso. Se o dia quiser ganhar dinheiro com o YouTube, eu crio outro canal. Agora, toda vez que alguém cria um conteúdo, como eu, todo mundo, esse alguém vai buscar essas informações em algum lugar, vai aprender sobre isso em livro, publicação, em vídeo, a gente olha aí nos nossos cadernos de estudos, depois vai traduzir cada um do seu jeito, da sua forma, mas aqui no canal tem vídeos, episódios com entrevistas, fragmentos de texto, imagem, textos traduzidos, bastante coisa, exemplos que foram criados por outras pessoas, é o trabalho de um monte de gente, é por isso que eu vivo dizendo que a gente deve pensar nessa corrente, a gente deve sempre apoiar essa rede, criar uma rede de suporte que vai empurrando o conhecimento. Então eu repito, se você puder, compra o livro, tá? O livro custa o preço de uma pizza, literalmente, por volta de uns R$ 50. Então a gente pode valorizar esse trabalho, é valioso, de música brasileira, né? Um livro com tudo que a gente precisa na nossa língua, mais barato do que, sei lá, uma aula particular, por exemplo, né? É bastante acessível. Também gosto de pensar que, para além, muito além da ideia de um canal, simples canal que fala de música, a gente utilizar esse canal, criar uma rede social de fato, ajuda mútua dentro da nossa comunidade musical, né? E eu quero que esse dinheiro que viria para o canal, ele vá para os autores, para os compositores, para as outras pessoas que também estão gerando conhecimentos, né? Para a gente não negligenciar o trabalho de ninguém, para a gente poder manter essas informações aqui no ar. Ou seja, se você comprar o material desses autores que eu apresento, você não está só enriquecendo seus conhecimentos, mas está colaborando para o fortalecimento de uma rede que disponibiliza esses conhecimentos para qualquer pessoa, entende? Também já lembro lá das palavras do André Memari numa chamada aqui para o canal. Vamos valorizar a arte que é a luz desse mundo. Olha só, vou fazer um resumo então sobre o conteúdo do livro para a gente ter uma ideia geral da proposta. Já vou dizendo de antemão que o livro é super didático. Olha só, primeiro ele apresenta os tipos, as qualidades de acordes mais usados no choro e as funções. Depois já entra na forma geral, os esquemas formais, né? Aí a gente já vê tonalidades mais recorrentes e tudo mais. Depois a gente tem o ritmo, ele apresenta células rítmicas características, com as quais a gente vai fazer motivos, e depois esses motivos vão virar melodias. Aí a gente já começa a entrar na harmonia, a gente começa a juntar ritmo, harmonia, utilizando arpejos e as diversas qualidades de acordes, né? Depois ele avança para estrutura das partes, fraseado, né? Antecedente, consequente, estrutura fraseológica interna, né? Ou seja, dentro das seções do A, do B, e com isso a gente passa da construção de motivos para frases rítmicas. Depois segue a mesma lógica, em cima desse esqueleto
vem a harmonia de novo, estrutura harmônica, as cadências, e aí a gente tem exercícios com arpejos, utilizando progressões características, aí depois a gente tem as inflexões, né, para juntar tudo isso, nota de passagem, cambiar bordadura, tudo mais que dá aquele tempero pro fraseado do choro, e com essas inflexões também que a gente trabalha a variação, que é outro elemento fundamental na linguagem do choro, né? Vou acrescentar ainda uma parte, né, no episódio que veio dedicada à baixaria, falar especificamente sobre os princípios básicos, né? Que por alguma razão que eu não consegui entender ainda, ficou de fora desse livro do Almada, mas o resto tá tudo lá, tá? Tem tudo. Olha só. Do fundo do meu coração, eu amo muito tudo isso, estou especialmente feliz com o episódio de hoje. Então, vamos embora mergulhar nisso tudo. Vamos então começar vendo os tipos de acordes com suas respectivas classes funcionais, os mais frequentes, né? Os primeiros são os diatônicos. Então, na tonalidade maior, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o sexto graus como tríades, tá? E também tem o quinto grau com sétima dominante. Ele sim vai ser sempre tétrade. Bom, os diatônicos da tonalidade menor são 1, 3, 4 e o 6, mesma coisa, tá? São tríades, o quinto grau dominante e tétrades. Quinto grau, a gente sabe, vem lá da menor harmônica, né? Porque a escala menor natural não tem sensível que empurra lá de volta para a tônica, né? Então, o acorde do quinto grau menor vem sempre das outras escalas de base, harmônica, melódica, até do jônio lá, da maior pura, né? O segundo e o sétimo grau são menos utilizados. Agora, olha só, eu quero salientar que tudo isso que a gente está vendo, vai ver ainda, né, dentro de uma visão estrutural tradicional, mas o choro também não está cristalizado, né? Como tudo no universo, ele também vai se transformando ao longo do processo natural que é a evolução, né? E tem mais. Essa modernização, por assim dizer, do choro, né, por vezes tão atacada, é mais velha do que andar para frente, né? Só a gente escutar Garoto, Radamés, que já dá para ter uma ideia. Bom, a gente já viu os acordes diatônicos no maior e no menor. Agora vamos ver outra categoria que são os dominantes secundários. A gente vai ver as versões dominante e diminuta, né? Vamos lembrar que esses exemplos estão todos em Dó, né? Na tonalidade de Dó. Então, estou no tom de Dó maior, e o meu dominante primário é o Sol, que leva de novo, né, para o primeiro grau, e todos os outros que levam para todos os outros graus, o quinto grau de todos esses outros graus, são os dominantes secundários, como a gente vê, né? Lá7 que leva para o Ré, Si7 que leva para o Mi, e assim com todos os outros, né? E como eu falei, a gente tem também os dominantes secundários nas versões diminutas. Já falei sobre isso de forma detalhada em algum episódio. Eu vou colocar o link aí para depois, quem quiser ver. Esse acorde dominante, ele está representando sempre esse próprio acorde, por exemplo, no caso lá o Dó diminuto, está representando o próprio acorde de Lá, é um dominante com bemol 9 sempre, né? Que esse diminuto está substituindo, né? No caso dos dominantes secundários, nesse nosso caso aqui. É sempre imaginar que seria o próprio Lá com bemol 9, depois o próprio Si com bemol 9, tá? Com a omissão da fundamental, claro. Na tonalidade menor, a gente tem o 5 do 4 e o 5 do 6. Agora a gente tem os acordes diminutos que tem uso lá nas tonalidades maiores, prático, né? Eu também já falei sobre esse assunto no episódio sobre resolução do trito no acorde 7/7 e tudo mais. Também vou deixando o link aí. Bom, ele, além de aparecer como substituto de dominante secundário, né, os diminutos também aparecem em cadências deceptivas, indo para o primeiro grau, né, tanto na primeira quanto na segunda inversão. E ele também aparece como acorde de passagem, aquele famoso bemol 3 diminuto, né? Ele só está ligando, vamos dizer assim, esses dois acordes vizinhos. Bom, e a nossa última categoria é dos empréstimos modais, né? Aí no maior a gente tem o quarto menor e também o bemol 2. Bom, e no que diz respeito à forma do choro, né, do choro e dos estilos correlatos, a polca, o machixe, a valsinha, enfim, todos eles adotam a forma rondó. Rondó que é uma das estruturas de organização musical mais antigas que existem, né, constituído por um tema, uma parte principal, o refrão, que é sempre retomado depois de intervenções de outras partes ou temas. Essa forma rondó chegou lá no Brasil através das polcas, danças de salão, e logo foi se modificando através das interpretações dos chorões, seus instrumentos característicos, né? E apesar das modificações, a polca choro conserva essa mesma estrutura formal.
o que é uma das principais características do choro, né? A forma rondó. Claro que toda regra tem suas exceções, se a gente pega lá o assanhado, lamentos, choros de duas partes, mas a maioria esmagadora está dentro dessa forma rondó padrão. Bom, nessa forma padrão, geralmente a gente tem três partes com 16 compassos cada uma, conforme você vê aí. Vale ressaltar que no choro cada uma dessas partes tem bastante autonomia, que muitas vezes elas são como se fossem três choros independentes, mas apesar dessa aparente colcha de retalho, existem dois elementos de coesão entre as partes. O primeiro é a estrutura formal e o outro são as relações mútuas entre as tonalidades de cada parte, que também é herança lá do rondó tradicional, né, onde o B e o C estão sempre nas tonalidades vizinhas da tonalidade central. Já expliquei isso em outro assunto, mas eu vou lembrar agora rapidinho com o círculo de quintas, já vou por aí, que já fica claro. Olha só, considerando que a gente está em Dó, a gente diz que são tonalidades vizinhas, aquelas que se encontram ao lado dela, dentro aí do círculo de quintas, tanto no ascendente quanto no sentido descendente, tá? Eu já mostrei lá quando eu expliquei a modulação por acordes diatônicos em comum. Essas tonalidades vizinhas, elas partilham certos acordes lá dos seus campos harmônicos. Isso gera uma certa ligação gravitacional entre essas tonalidades vizinhas. Eu vou deixar esse link aí, se você quiser ver depois. Então, na tonalidade maior, né, na parte A, por exemplo, a gente tem Dó maior, depois o B seria na região da dominante, do Sol maior, e o C seria na região da subdominante, em Fá. Ainda na tonalidade maior, a gente tem o nosso outro caso, né? Que a gente, por exemplo, em Dó maior, a gente tem em Dó a primeira parte, depois na região da relativa menor, né? No caso seria Lá menor, e depois na subdominante, a terceira parte seria em Fá. Na tonalidade menor, por exemplo, Lá menor, né? A gente teria então a primeira parte em tonalidade menor, o A na própria tonalidade, o B na região da relativa maior, então no caso Dó maior, né? E depois é comum também no C fazer na tonalidade maior do homônimo, né? Então no caso seria Lá maior. Olha só, é comum também a gente encontrar uma predominância de determinadas tonalidades. Isso está diretamente ligado à instrumentação, como no choro sempre tem violão, cavaquinho, bandolim. É comum que a gente tenha a maioria dos choros em tonalidades que privilegiem essas sonoridades desses instrumentos de base, cordas soltas, aqueles acordes bem ressonantes, né? Com execução simples e solta, né? Pois bem, das tonalidades maiores temos o Fá, Dó, Sol e o Ré, como você está vendo aí. Das menores, Ré, Lá, Mi, Sol. São as tonalidades mais recorrentes, né? Bom, falamos um pouco da harmonia, da forma, agora vamos avançando para o ritmo. Lá no livro do Almada ele apresenta células rítmicas que são fundamentais na linguagem do choro. Essas células são as menores unidades construtivas possíveis e a gente pode utilizar essas células combinadas para criar ideias melódicas autônomas, né? Achei legal que tem a ver com aquele assunto lá também, porque já faz um tempo que está me rodeando esse assunto, né? Essa ideia de construir frase com células rítmicas características também era usada pelo Moacir Santos, grande mestre. Já comentei, tá lá no livro lá da Andrea Ernest, né? Outro livro imperdível para a gente conhecer as pérolas do Brasil, Moacir Santos, Os Caminhos de um Músico Brasileiro. Livro delicioso sobre o mestre. Ainda tem especial da Rádio Batuto, especial lindo. 5 partes sobre a vida do mestre. Se você não conhece, sinceramente, vai lá para conhecer um pouco desse nosso Brasil. É só baixar o aplicativo lá da Rádio Batuta. Enfim, lá no livro de exercício lá que o Moacir dava para os alunos, né? Ele também adotava esse mesmo esquema do Almada. Claro que aqui a gente está vendo no contexto do choro, né? Enfim, essas células básicas estão divididas em principais e secundárias. E a gente pode combinar essa célula para formar motivos rítmicos, né? Conforme você está vendo aí no exemplo. A gente pode aumentar, expandir, claro, as possibilidades, vai usando com ligaduras de extensão, por exemplo. Veja que o Almada ele chama atenção para o fato que, ainda que ser mínimas, elas não possuam uma identidade rítmica que possa caracterizá-las como células do choro, elas são sempre incorporadas aos motivos, né? Principalmente final de frases, conforme a gente já vai ver mais adiante. Bom, anacruzes são idiomáticas nos inícios de frases. No exemplo, a gente vê as células mais utilizadas.
Agora a gente vai ver uns exercícios e é importante a gente notar aqui. Dentro desse processo de construção melódica, tudo parte do arpejo, que também pode ser visto como uma representação do acorde, né, na forma melódica, né? Então, no primeiro momento, a gente vai praticar os diferentes contornos de arpejo e vai se familiarizando com as notas do acorde, que depois vão ser aquelas notas alvo, né? Veja que nesse sentido é similar com a forma que a gente já estuda o jazz, nessa base é a mesma, você viu falando, né? Eu lembro que eu pensei bastante antes de fazer um episódio sobre improvisação, mas lá na base de tudo isso é isso, tensão e relaxamento, a natureza. Uma tensão que é sempre relaxar, ela gera o movimento que procura o descanso, né? Agora veja que depois é tudo diferente, rítmica, progressões de acordes, sobretudo como a gente liga os acordes dentro do movimento harmônico, né? São outras coisas, outra inflexão, outra linguagem que não tem nada a ver com o jazz, tá? Então, no primeiro exercício ele apresenta os contornos melódicos mais utilizados no choro. É importante a gente manter em mente que a gente deve sempre procurar variar bem esses contornos, tá? Sobretudo nesse primeiro momento, tá? Repara que é super didático e que a gente começa usando um motivo simples, formado por uma única célula básica, e a gente pratica sobre as qualidades de acordes lá que a gente já viu. Tríade maior, menor, tétrade, né? Dominante e diminuta. Vai usando o ciclo de quintas. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma tríade maior com motivo formado por duas células A, né? Ou seja, A mais A. Repara. Depois a gente tem uma tríade menor, vai trabalhar com tríade menor. A gente pode fazer outro motivo, por exemplo, B mais B. E assim a gente vai com todas as qualidades de acordes. Por exemplo, o dominante, usando um motivo formado com duas células C, por exemplo. E por fim, a gente tem o diminuto, né? Vai praticando, a gente está fazendo com células repetidas nesse primeiro momento, né? E também vamos começando de cada uma das notas do arpejo, né? Da fundamental, da terça, da quinta, da sétima, né? Quando for dominante ou diminuto. Bom, é isso, a gente faz um tempo com um único tipo de acorde por vez, e aí se acostumando com os arpejos, contornos, essas mudanças de direção, né? Depois a gente vai avançando, pode variar, usar dois ou mais tipos de acorde dentro do ciclo, né? A gente pode fazer um dominante e um diminuto, um dominante e uma tríade maior ou menor, enfim, vai fazendo todas as combinações, tá? Bom, olha só, quando se trata de estudos aplicados, essa disciplina prática, já me lembro lá do Kenny Werner, grande mestre, um cara foi fundamental na minha história musical. Foi, né? Tem episódios sobre ele, foi e é aqui no canal. Kenny Werner tem aquela frase que ele diz lá, que a gente deve desconfiar se a nossa rotina de estudo tiver divertida demais, ele coloca assim, ou seja, é claro que a gente vai se divertir depois, né, que a gente já tiver essas questões técnicas resolvidas, porque essa é a meta, né, eu acho que pelo menos para mim deveria ser, né, botar a técnica a serviço da criatividade, do fluxo, né. O Almada também fala sobre isso no livro, nessa eterna corrida contra o tempo, né, que é o improviso, a criação em tempo real, né? Só quando a gente resolve questões técnicas que depois elas se tornam parte das nossas habilidades, vão fluir naturalmente na nossa música. Bom, para fechar, a gente vai avançar mais um pouquinho, vai construir motivos com células rítmicas diferentes, conforme você está vendo aí no exemplo. Vê que é a mesma coisa, a gente faz primeiro com um tipo de acorde, com paciência, depois vai variando, combinando as outras qualidades, tá? Então, no primeiro exemplo, o motivo é formado por duas células diferentes, no caso, duas principais, né? A C e a E. E a gente vai tocando, né? O segundo com a tríade menor, né? Já é aquela incorporação de semicolcheia que a gente viu, né? Tá vendo no finalzinho? Esse terceiro aí com acorde dominante tem um motivo formado por uma célula principal e uma secundária. E
depois o diminuto com essas outras células. Veja que são exemplos, né? Você deve fazer as suas combinações também. Faz parte dos estudos, né? É importante. Então, olha só, o diminuto, por exemplo. E depois é o mesmo, a gente pode combinar tríade maior, dominante, dominante com diminuto, enfim, a gente deve estudar com calma o maior número de variações possíveis, tá? Olha só, quero lembrar que esses são exercícios de base para quem ainda não está familiarizado com a linguagem do choro, e posso afirmar que esses exercícios são super eficazes para quem quer dominar a linguagem do choro, né? E que tudo isso e muito mais tá no livro do Almada lá, um baita livro, como vocês estão podendo ver aí, né? Eu vou fazer mais um episódio para falar do fraseado, a gente vai ver ainda inflexões, movimentos escalares, todas essas outras coisas que são super importantes, porque é com ela que a gente vai ligar, como o próprio Almada diz, né? A gente vai intercalando arpejos com esses temperos, né, das inflexões. Bom, conforme já falei, eu amo muito tudo isso, eu amo a música popular brasileira, o choro, então fiquem ligados que vem muito mais por aí. Se você gostou de mais episódio, pode curtir agora mesmo, compartilhar, espalhar essas informações aqui pela web. Se tem dúvidas, críticas, sugestões, você já sabe, aqui idolatramos as dúvidas, envia tudo através dos comentários para esse canal que vai expandindo, mas que apesar disso sempre vai ser mais um canal perdido nesse abismo do binário. E como eu sempre digo, como é bom ser apenas mais um. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.